Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o Pausa Pro Axé. Aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias espirituais com mais confiança. E o melhor, aí mesmo da sua casa. Meu nome é Juliana Sena e hoje a gente vai falar sobre guias espirituais. Em específico, eu vou contar um pouquinho da minha história com a minha criança. Para começar, eu não posso deixar de falar sobre os guias espirituais. Os guias espirituais são espíritos que alcançaram um grau de elevação espiritual muito grande. Eles passaram por várias provações, assim como eu e você, quando estavam em terra, quando estavam encarnados. E passaram por provações também quando estavam desencarnados. Que todo mundo acaba tendo que pagar por algo que fez em vida, tem os débitos a serem pagos, tem algo para fazer no plano espiritual também. E assim eles seguiram evoluindo até chegar nesse patamar de poder se tornar um guia espiritual. Não são espíritos comuns, não são espíritos, assim, que eu posso dizer, do nosso nível. A gente tem muito que aprender ainda. Um guia espiritual, para se tornar um guia espiritual, ele acumulou um vasto conhecimento, uma vasta experiência. Ele passou por muita coisa e aceitou, ou pode ter sido até convidado mesmo, né? Se juntar a uma falange, trabalhar ali sobre a energia de determinado orixá e de determinado guia, chefe de falange, vamos dizer assim. Esses ensinamentos que eles acumularam foram por muito, muito tempo. Experiências, conhecimento, evoluíram ao ponto de se tornar um guia espiritual. É por isso que eu sempre falo aqui no canal. O seu guia, ele sabe muito mais do que você. Para se tornar o seu guia espiritual, ele tem muito mais experiência, muito mais sabedoria, ele entende muito mais do plano espiritual, ele pode ter aceitado trabalhar com você pela sua missão, por já ter conhecido você em relação a outras vidas, a gente pode ter se cruzado, vamos dizer assim, em outras vidas, já pode ter trabalhado como nosso guia espiritual em outras vidas. Isso é algo que é difícil da gente saber. E também como posso dizer, não precisa ficar nessa neura de saber ou querer entender isso. Só agradece por ele estar ali com você. Ele já te escolheu. Antes de você encarnar, ele já te escolheu. Ele quis estar com você, quis cuidar de você, quis fazer parte da sua coroa. Eu sou muito grata aos meus guias espirituais por eles terem me escolhido, por terem paciência comigo, né? Eu era de outra religião, eu era totalmente voltada ao catolicismo. E não tinha muitas essas coisas espirituais. Eu não estudava nada sobre espiritualidade. E as experiências que eu sempre tive nessa parte espiritual sempre foi negativa. O meu contato com o plano espiritual normalmente eram episódios negativos. Eram obsessores, eram espíritos que me amedrontavam. Fora que eu via vultos, eu não via como você está me vendo aqui agora. Então, um vulto escuro, para mim, era sempre algo ruim, né? Distorcido, eu não via tanto o contorno, a imagem direito. Isso foi algo que foi aumentando com o tempo. E eu era muito nova, então eu não entendia o que estava acontecendo, e para mim, sim, era algo negativo, algo que me amedrontava. Desde pequena, como eu disse, eu já via esses vultos, eu sentia o plano espiritual, e não era uma sensação muito boa, não eram episódios bons. Então aquilo me amedrontava pra caramba. Desde pequena, eu vivia aterrorizada. E quando falava-se de plano espiritual, quando eu fiquei mais velha, comecei a estudar, e eu via as pessoas contando as coisas que elas passavam, eu pensava, cara, pra mim não foi assim, não. Ah, porque o meu guia é isso. Eu falei, eu não lembro de tanta coisa boa assim, não. Eu lembro mais da parte negativa. Eu passei por várias coisas ruins. Tinha muitos pesadelos, eu tinha sonhos horríveis. Eu vivia dormindo, correndo para a cama da minha mãe. Então, para você que tem filho ou filha pequena, dá uma atenção maior quando ela disser para você que ela está vendo alguma coisa, que ela está ouvindo alguma coisa, que ela está sentindo alguma coisa. Que para mim era só apagar a luz e começava o terror. Eu não conseguia dormir, eu ficava ouvindo coisas o tempo todo, eu me sentia vigiada, perseguida. Aí as pessoas falam assim, pô, mas você era pequena, você era só uma criança. Você está vendo a carne, não o espírito. Como espírito, eu já passei por várias experiências. E acontece, sim, de ter certos espíritos que têm desavença com o nosso espírito. Pode ter acontecido alguma coisa em vidas passadas e esses espíritos tentam atrapalhar a gente. Ou simplesmente por ser médium, o espírito está ali para te atazanar, para te perturbar. Não importa se você é criança ou não.
né, na Terra, vamos dizer assim. Não importa que eu tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade. Para o espírito, ele está pouco se queixando para isso. E como eu era de outra religião, eu não tinha experiência, não tinha entendimento, então eu vivia com medo, eu vivia sem entender nada. Até eu começar a estudar sobre espiritualidade, até eu começar a estudar sobre guias espirituais, sobre o plano espiritual em si, eu penei pra caramba. Eu não sei como foi para vocês, eu não sei quais experiências que vocês tiveram. Depois vocês vão contando aqui para mim nos comentários. Se vocês já tiveram uma experiência quando vocês eram menores que assustou você, alguma coisa do gênero. E para quem acompanha aqui sabe, quando desde nova eu comecei a me tratar no INCA. Então, a energia do hospital já é uma energia muito pesada. Então, fora a tudo que eu já via e sentia, toda vez que eu ia para o hospital, eu voltava com toda aquela energia pesada. Até porque eu era de outra religião, eu não tomava os cuidados necessários, vamos dizer assim. Ah, mas isso aí e as pessoas que não têm religião nenhuma? Irmão, faz toda a diferença. Desde que eu comecei a entender e comecei a me tratar espiritualmente, a energia, depois que eu volto do hospital, não me afeta mais, como fazia antigamente. Porque era eu chegar do hospital, comer algo e dormir. Eu estava exaurida, eu estava exausta, eu estava cansada. Parecia que eu tinha tomado uma surra. E o hospital do câncer é um hospital muito pesado. É muita tristeza, é muita dor, é muita coisa que a gente vê. Eu sei que já mexe com o emocional, mas o espiritual ali também abala pra caramba. Quando a gente sabe se proteger energeticamente, facilita, nos ajuda. E as pessoas de outras religiões se cuidam de outras formas. Agora, pra gente que tá ali ligado à espiritualidade, a gente tem que se cuidar sim. A gente tem que formar essa barreira protetora em relação às energias ao redor. Quando a gente está com a mediunidade aflorada, essas coisas do externo nos afetam mais. As pessoas, a energia das outras pessoas podem acabar nos afetando mais. Mas isso é porque você está em desequilíbrio. E realmente, eu estava em desequilíbrio. Eu estava sendo obsidiada, eu estava passando por várias coisas e eu sempre estava mal energeticamente. Para quem não entende, para quem não vive a espiritualidade, acha que isso é frescura, né? Eu acho que isso é exagero. Nossa, tudo é espiritual para essa gente. Não é bem assim. Não é que seja tudo espiritual, mas tem certas coisas que afetam. Hospitais, cemitérios, essas coisas afetam a energia do médium. Ele tem que saber se cuidar. E não é porque você não acredita que não aconteça. Talvez você não entenda que o que está acontecendo com você seja espiritual. Pode ser isso. Algumas pessoas não fazem essa correlação. Mas para quem entende um pouco mais sobre espiritualidade, já consegue entender um pouco mais sobre isso. Toda vez que depois que eu comecei a estudar, né, que eu comecei a entender melhor o plano espiritual, eu me preparei diferente para ir para as consultas, tanto na ida quanto na volta. Então, não me abalava mais, como eu posso dizer, a trauletada não era tão forte, vamos dizer assim. Você volta cansado, você volta desanimado, você vê muita coisa dentro do hospital. Mas eu não voltava mais exaurida, como era quando eu era menor. Eu, às vezes, tomo um banho de erva depois que eu volto do hospital. Antes de ir, eu já faço minhas orações, peço para ser colocada ali na proteção de todos os meus guias, que um escudo protetor me proteja na ida e na volta, que não deixe as energias me influenciarem ou me atrapalharem. Eu faço as minhas orações, eu uso os meus objetos consagrados, peço a proteção. Então, eu faço a minha preparação, né? Quer dizer, o pós e o pré. Quando você começa a estudar, essas coisas começam a ser mais simples. Aí eu vou em tal lugar, eu sei que lá vai estar carregado. Então, você já se prepara. Vou tomar um banho de ervas, vou deixar meu banho de ervas para tomar na volta também. Não você pega com a famosa guarda baixa, né? Não você pega o desprevenido energeticamente, porque eu vou me cuidar. Certas situações atrapalham a gente energeticamente se nós não nos cuidarmos. O contato com meus guias, ele sempre foi diário. Desde que eu comecei a entender e comecei a estudar, e que eu decidi que aquilo era para mim, que eu queria estar em contato com meus guias, que eu queria entendê-los melhor, eu fiz isso parte da minha vida. Eu trouxe isso para mim. Vai ser algo diário, eu quero estudar, eu quero entender e eu quero me conectar. Eu determinei isso para mim. Criar um novo hábito é sempre mais difícil. É aquele lance de que a gente fala de que vai começar um novo regime ou vai começar a fazer exercícios e a gente nunca começa. Quando você acolhe um novo hábito, é muito mais fácil. Ou quando você troca. Ao invés de passar tanto tempo no celular ou vendo televisão, se conecta.
faz uma oração, passa ali uns 5 minutinhos em contato com seus guias. As pessoas têm essa impressão que para se conectar elas têm que ficar ali 24 horas, quase virando um monge. Não é bem assim. Você pode fazer essa sua conexão em pouco tempo. Você precisa de fé, que você precisa de constância, ou seja, de frequência. Não dá para você tentar 1 ou 2 vezes e não conseguir e já jogar tudo pro alto. Além de tudo, você está sendo ingrato. Você não está preparado e está sendo ingrato com a espiritualidade. Desde que eu entendi que eu era médium e eu queria entender melhor a espiritualidade superior, eu me dediquei para isso. E as coisas foram tomando uma proporção maior e eu fui começando a entender com mais facilidade o plano espiritual. Superior e inferior. Porque não tem chave de liga e desliga. Você vai se conectar, mas toda vez que você baixa a sua vibração, você vai se conectar com a negatividade. Ah, mas não quero me conectar com a negatividade. Então fica com a sua vibração elevada. Reza mais, se conecta mais, faz mais firmezas. Esteja em contato com seus guias para a sua vibração não baixar. A gente tem que parar de exaltar tanto a espiritualidade inferior. Senão a gente vai viver com medo, vai viver no terror. O plano espiritual superior está sempre do nosso lado para nos ajudar, para nos guiar na nossa caminhada espiritual. O problema é que a gente tem tanto medo da inferior que a gente acaba perdendo a oportunidade de estar com os nossos guias, de estar com a espiritualidade superior, de aprender com eles. E eu determinei isso para mim. Chega, eu já passei a minha infância aterrorizada. Eu não vou mais passar por isso. Acontecem algumas coisas negativas que dão medo, os famosos sustos, aquelas aparições, assim, do nada. Sim, acontece. Mas eu sei lidar melhor com isso agora. Antigamente eu só chorava. Hoje eu já sei lidar com aquilo. Os meus guias me ensinaram a lidar com essas situações. Eu não fico mais tão perdida, eu não acho que eu estou sendo castigada. Coisas que eu tinha na minha cabecinha antes. As crenças limitantes, as lendas urbanas, tudo que eu achava que o espiritual estava ligado à negatividade. Sempre que eu podia, eu parava e me conectava, fazia uma oração, tentava conversar com os meus guias, perguntava alguma coisa, pedia alguma informação, pedia algum direcionamento. Agora, quantas vezes você faz isso na semana, por dia? Eu vejo muita gente falando que quer se conectar, que quer falar com os guias, que quer ter uma conexão melhor, mas não fazem nada. Então não tem como você ficar pedindo por uma coisa a qual você não faz, a qual você não procura, a qual você não dá a devida importância. Ou quando você dá importância é porque você quer alguma coisa. Tá entendendo a diferença? Você só se conecta para pedir alguma coisa, aí fica difícil. Sempre que eu podia, estava no caminho fazendo alguma coisa, ao invés de eu estar escutando música ou de eu estar fazendo alguma coisa, eu parava, fechava meus olhos e tentava me conectar. Vai fazer toda a diferença na sua vida, eu te garanto. Agora você vai ter que fazer. Com o tempo, quando eu comecei a me conectar com mais frequência, eu comecei a entender melhor o que os meus guias queriam que eu fizesse. E nesses momentos de conexão que veio o nome, os elementos que eles queriam usar nas firmezas, que me pediram, por exemplo, a vovó me pediu um cachimbo branco, me pediu para fazer o café para ela toda segunda-feira. Café sem açúcar, tá? O fumo, ela não me pediu nenhum específico, mas eu coloco para ela sempre, né? Eu acendo lá o cachimbo, eu não suporto nenhum tipo de fumo. Mas o cheirinho do cachimbo eu até que gosto, admito. Cigarro nem pensar. Mas eu não me importo de acender, né? Eu até trago, no caso, não posso dizer. Uma pessoa que fuma disse que eu não faço como o fumante faz, né? Porque eu só encho a minha boca com a fumaça e solto. Rápido, né? Só para ficar incandescente. A minha criança pediu coisas específicas também, mas vou deixá-la por último. Por exemplo, o meu caboclo pediu coeté. Para quem não sabe, coeté é a metade de um coco. Ele é usado para você tomar o vinho ou tomar a bebida específica ali que o caboclo beba. Alguns lugares, os caboclos bebem cerveja branca. O meu caboclo em específico me pediu vinho. Então, eu coloco vinho nas firmezas para ele. O meu Exu também me pediu a cachaça, né? E o cigarro dele, no caso, o charuto. Ele fuma charuto. Quem pediu cigarro foi a segunda pombogira. E a minha pombogira me explicou que ela não usava cigarro, porque ela usava o charutinho fino. Ou a cigarrilha, não sei como vocês chamam na cidade de vocês. É um charutinho mais fininho, que tem um cheirinho adocicado, muito gostoso, por sinal.
Esse não me incomoda, eu admito. Agora, o cigarro, nem pensar. O cigarro impregna, não tem problema de botar para pombogira ali, que eu só acendo, né, daquele semi-trago bem rápido, ficou incandescente, eu já coloco lá, mas o cheiro, eu não suporto aquilo. Meus guias nunca pediram para trabalhar com fumo, graças ao Pai Maior. Eles trabalhavam com a bebida ou com algum elemento. Então, para mim, já estava tranquilo em relação a isso. Hoje eu faço as firmezas com os elementos que eles pediram e a minha criança pediu coisas específicas também. No caso, lógico, os doces, que ela gosta. E o chapéu, ela usa 2... Não é chapéu que fala, no caso, é boné, né? São 2 bonezinhos, um para cada lado. Um azul e um verde. A minha criança é muito pidona. Ele é demais, eu sou apaixonada por ele. Ele me traz uma alegria, uma segurança muito grande e ele tem me ajudado na minha caminhada espiritual desde o início. Eu não sei como é para vocês, mas a minha conexão maior no início era preto velho, caboclo e criança. Infelizmente, o primeiro lugar ao qual eu fiz parte não tinha Exu e Pombogira. Eles não trabalhavam com esses guias. E eu tive que comecei a me conectar sozinha. Não estou falando de corporação, estou falando de conexão. Comecei a fazer firmeza, a rezar, a estar ali com eles, a querer estar mais presente com eles. E, como eu disse para vocês, 90% das informações que eu recebi dos meus guias foram durante as firmezas, foram durante esses momentos de conexão. Então, os nomes do Exu e Pombogira foram todos nos momentos das firmezas, das conexões, os elementos que eles pediram. Tudo foi ali no meu momento de conexão. Eu aprendi muito sobre eles, a história deles. E é isso que a constância da conexão vai trazer para vocês. Vocês vão entender o nome, como eles trabalham, com o que eles trabalham, a forma de trabalho. No caso, trabalha com o quê? Trabalha com saúde, trabalha mais do âmbito familiar, trabalha mais na parte de relacionamentos. Porque a gente pensa em relacionamentos e o povo buga com o negócio de relacionamento amoroso. O relacionamento é muito amplo, tá? Relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, relacionamento no seu trabalho, pode ser muito mais amplo. Firmeza são os elementos que você coloca ali para se conectar com o seu guia espiritual ou com os orixás. É uma forma de conexão, uma forma de você criar uma ponte entre você e o seu guia. Quando eu falo firmeza, eu falo lá, quando eu firmo a minha vela, coloco ali meu copinho d'água, coloco os elementos que o meu guia pediu. Oferenda é quando você faz no ponto de força, você leva os elementos para lá e faz uma oferenda. A firmeza é esse momento de conexão e de união, de aproximação entre você, o orixá, de você e o guia, no caso aqui, como eu ensino, na sua própria casa. Eu faço toda segunda-feira para Exu, para criança e para vovó. Boto o café deles, boto os doces da criança, só que antes de tudo, eu sempre oferendo a Exu, né? Faço a firmeza de Exu, no caso. Que ele tem que ser o primeiro a começar a conexão, porque ele coloca tudo em movimento, então eu começo por ele. Quanto mais vocês se conectarem, quanto mais vocês estiverem junto com os seus guias, melhor para vocês, mais fácil vocês vão entender. Só que vocês têm que ter paciência, vocês têm que querer também. Eu quero muito, mas talvez você esteja com a intenção errada. Você quer para ficar pedindo, você quer para saber o nome, para o quê? Eu sempre brinco com isso, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade. Você brinca, você quer saber o nome da entidade para ficar falando para os outros, para botar em nick do WhatsApp ou no Facebook. Isso não é um bom motivo. A entidade vai te falar um nome a qual ela escolheu por causa da falange que ela trabalha, que nem é o nome dela de verdade. Seria um nome fictício, é um nome de falangeiro, só para você saber em qual falange ela trabalha, para você entender melhor ali sobre ela. E as pessoas criaram uma vaidade tão grande em relação ao nome da entidade que acabaram deturpando a espiritualidade. Isso é muito triste. Com o passar do tempo, eu criei uma conexão muito grande com a minha criança. Vocês, quando começarem a se conectar, vocês vão se afinizar melhor com alguma entidade de vocês. Eu tenho uma conexão muito grande com a vovó, mas eu criei uma conexão muito intensa com a minha criança também. Ela me ajuda muito, ela fala pra caramba, ela é muito comunicativa, ela pede pra caramba, mas nada que não esteja no meu alcance, vamos dizer assim. Os seus guias nunca vão pedir algo ao qual você não possa fazer. Seus guias nunca vão te pedir algo que você não possa oferecer. Eles sabem pelo que você está passando, eles sabem o que você tem para oferendar, para fazer a firmeza, ou se você não tem nada, eles sabem. O Kleber falou aqui, eu já faço minhas firmezas já há um tempo.
por isso quero aprender a me conectar com eles. Será muito bom. Isso aí. E quando você começa a entender que a conexão é muito mais ampla do que você pedir, isso vai abrir a sua mente. A conexão é aquele seu momento ali íntimo com a entidade, íntimo com o orixá, ao qual você vai sentar ali diante da sua firmeza, vai fechar os seus olhos e você vai se conectar de corpo e alma. Você vai permitir que eles falem com você. Talvez nas primeiras vezes você não ouça nada. E é aí que tá a diferença. Se você desiste ou se você continua, se você persiste, se você tem fé o suficiente. Porque não, irmão. Nas primeiras vezes eu não via nada, eu ficava parada lá, saía xoxa, chateada. Até eu entender que não era bem assim. A conexão é algo que você vai alcançando com o passar do tempo. Essa melhora, né? Essa vai ficando mais intenso e mais fácil de entender cada vez que você se conecta. E depois que eu perdi a pressa, literalmente. Porque você fica afoito. Eu quero falar com o meu guia, eu quero saber o nome dele, eu quero entender melhor. E você vai entendendo, com o passar do tempo, o que realmente significa essa conexão. O que realmente significa ser protegida, ser amada, estar ali conectada. O que significa essa ponte que você faz quando você faz a sua firmeza de formar uma linha ali reta, vamos dizer assim, com o plano espiritual. Eu quero estar com vocês e eu quero entender vocês. Eu estou abrindo aqui o meu coração e estou me entregando de corpo e alma para estar junto com a espiritualidade superior. Isso vai mudar tudo. A minha criança trabalha na praia. Então, com o passar do tempo, eu não gostava muito de praia, vamos dizer assim. Primeiro que eu não sei nadar e segundo que eu não gosto da areia. Ou seja, eu não gosto de praticamente nada. Mas eu gosto muito do barulho do mar, vamos dizer assim. A praia me traz uma sensação maravilhosa. Eu gosto de estar, mas não pode estar batendo, já que eu não sei nadar. Não pode ter muita onda, porque eu não sei nadar. Então eu falei, poxa, minha criança é da água, minha criança é do mar, uma parada que eu não tenho tanta conexão. Eu falei, como é que vai ser isso? Ele falou, mas você não precisa, tia, quem tá na água sou eu. Ele tem umas tiradas maravilhosas. Eu morro de rir com as coisas que ele fala. Então, quando ele me pediu o bonezinho, né, o chapéu, foi engraçado porque eu tava passando por uma loja e ele já tinha falado, eu queria um chapéuzinho, tinha um chapéuzinho de menino. Falei, um chapéuzinho? O que seria um chapéuzinho? Então eu imaginei um chapéu, né? Aí ele, não é isso. Eu falei, tá, você tem que me mostrar o que é. Então eu tava numa loja vendo umas blusas para mim. Eu gosto de blusas sem nada, né? Blusas mais simples. E tinha uma seção cheia de boné. E do nada eu comecei a andar para lá. Daqui a pouco eu me deparei olhando a parede de boné. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele, aquele ali, tia. Pega o azul e pega o verde. E eu me assustei. Eu falei, o quê? O boné, tia, meu boné. O azul e o verde. Eu falei, entendi. Peguei o boné azul, peguei o boné verde, coloquei na cabeça, medi para ver como é que ficava. Fui, né, num espelho que tinha na loja, olhei, e ele falou, não é assim que usa, não, bota um para cada lado. Eu falei, em casa eu faço, tá? Não vou fazer isso aqui agora, não. Ele, não, tia, bota um para cada lado. E eu dei aquela torcidinha no boné e botei para cada lado. Eu falei, nossa, eu vou ficar com a cara de louca, mas tá tudo bem. Mas o boné não é para você, tio, o boné é para mim. Eu falei, tá bom. Fui e comprei o boné para ele. Esse tipo de coisa vai acontecer com vocês com muito mais frequência quando vocês começarem a se conectar com mais intensidade. As coisas vão ficar mais simples de você entender quando eles querem algo, vamos dizer assim. Ele já queria o boné há um tempo e aquilo não processava tão bem na minha cabeça. Eu falei, tá, o boné, um dia você me mostra como é. E eu falei para ele, quando eu estiver em algum lugar e eu estiver passando pelo que você quer, você me fala. E eu faço isso com todas as minhas entidades. Eu deixei isso bem claro lá atrás, né, quando eu comecei a me conectar. E as coisas foram fluindo com uma maneira, assim, muito... Eu não tenho outra palavra, fluiu. Porque eu me dispus a isso. Por mais que seja difícil, né, no início, eu falo para vocês que a minha transição, vamos dizer assim, do catolicismo para essa parte mais espiritual foi mais complexa, porque eu tinha medo de tudo.
Então eu tive que me desconstruir. Eu tive que entender, estudar e estudar muito para entender que 99% das coisas que eu ouvi eram tudo mentira. Era um exagero, era gente querendo causar esse medo na gente, porque quanto mais medo você tem, mais manipulável você é. Quem estuda não sofre tanto com isso. Não queira que achar que todo mundo vai estar ali para te ajudar. Tem muita gente que vai estar ali realmente para te atrapalhar. Então, quando eu bati nessas barreiras, as minhas ideias estavam sempre ali. Então, calma. Isso vai te ensinar só você entender o que você não é para fazer, a forma que não é para você agir, a forma que é errada de ser feito. Eu falei, beleza. Toda coisa negativa que acontecer, poxa, não acredito que aquele dirigente fez isso, que aquela pessoa fez isso. Pensa de uma forma de aprendizado. E pensa que você tem a oportunidade de não viver mais aquela situação. Porque você já passou por aquilo e você já entendeu que aquilo não é bom para você. A minha conexão espiritual em casa começou desde sempre. Eu sempre estava ali fazendo as firmezas, eu sempre estava em oração, eu sempre estava em conexão com os meus guias. Isso mudou totalmente a minha vida. Para melhor, é claro. A praia, sempre quando que eu vou, o Pedrinho pede uma conchinha para mim. E ele sempre me ensinou. Mas, tia, quando você for, você faz tudo que tem para fazer e só pega depois, tá? E você pede permissão para mamãe. Você vai lá, pede permissão para mamãe e mãe já, não sai pegando a conchinha não, tá? Daquele jeitinho, ele fala tudo truncado, tudo errado. Eu falei, tá, já entendi. Isso é uma das coisas que eu aprendi com todos os meus guias. Quando o meu caboclo pede alguma coisa, ele sempre fala, quando você entrar na mata, pede permissão. Se você for tirar uma folha de uma árvore, pede permissão. Ali tudo é sagrado. O ponto de força é sagrado. Tudo que você fizer ali vai fazer parte da sua conexão com o ponto de força, com os guias e com o orixá. Então, sim, peça permissão. Veja o ponto de força, o local que você está, com outros olhos. Você não vai mais só à praia. Você não vai só mais estar em contato ali com as árvores, com a grama, com a terra. Você vai estar em contato com o ponto de força. Você vai estar em contato com o que é mais sagrado, são todos aqueles elementos juntos, mas a sua energia. A minha criança, por exemplo, ela gosta muito de amendoim. Tudo de amendoim. Doce de amendoim, paçoca, o amendoim mesmo, né? Então eu passei a dar isso para ela, né? Nas firmezas. Eu coloco lá o pratinho dele, tem tudo separado, tudo meu do sagrado e do dia a dia, é tudo sempre separado, desde o copo até o talher, até a esponja que eu lavo, para não ser misturado com o dia a dia. Aí a esponja é muito fácil, é só cortar um pedacinho e você deixa separado. Você pega uma, corta ela em vários pedaços, geralmente dá para cortar em 3 pedaços, que dá para você lavar as coisas com mais facilidade. Eu costumo sempre separar tudo. E quando eu vejo algo que eu acho que ele vai gostar, eu também separo. Ele gosta também de chocolate. Meu irmão dá muito chocolate para ele. Aqui em casa, o meu irmão sempre teve muito medo de tudo relacionado ao plano espiritual. Mas com a minha criança, ele tem uma relação muito engraçada. Mas muito engraçada mesmo. Os presentes, né? Os elementos que minha criança usa, foi meu irmão que deu de presente. Ele deu um cavalo marinho de brinquedo para ele de presente, que ele é apaixonado, porque ele acende, toca a musiquinha, é um negócio de doido. Ele ficou maluco quando ele viu. Na verdade, primeiro ele tomou um susto, né? Porque quando sacode, ele brilha e faz barulho. Primeiro ele tomou um susto, e depois ele ficou parado com aquele cavalo marinho na mão, mostrando para todo mundo. Foi muito engraçado. Nesse dia que meu irmão comprou, ele falou, achei um negócio para o Pedrinho que ele vai adorar. Eu falei, você vai comprar? Ele é. E depois ele falou assim, você não tem copo de criança para ele, não? Eu falei, não, ainda não vi nenhum copo para ele. Ele me pediu um copo azul, mas eu vou ver daqui a pouco. Ele, tá. E ele estava muito mais no centro da cidade, e ele me ligou e falou, eu vi um copo aqui e eu vou levar para ele, tá? Aí eu falei assim, tá. Aí eu falei assim, mas eu acho que foi ele que escolheu. Eu falei, por quê? Não, porque quando eu vi, eu já estava dentro da loja com um copo na mão e agora eu tô indo pagar. Eu falei, caramba. Aí eu sentei para me conectar, para falar com ele. Eu falei, Pedrinho, você foi pedir copo pro tia Henrique? Ele falou, tia, mas ele falou que ia dar e ele estava passando na frente de onde tinha. Aí eu
Vamos lá comprar, tio. Compra pra mim. E ele entrou. Eu falei, não, você fez ele entrar na loja. E é muito engraçado isso, que às vezes meu irmão tá chegando em casa, e meu irmão gosta muito de doce também, então ele vive comprando alguma coisa. Aí ele bate na minha porta e fala assim, eu comprei um negócio, eu acho que o Pedrinho quer. Eu já começo a rir. Eu falei, como assim você comprou uma coisa e acha que o Pedrinho quer? Não, porque é gostoso, é chocolate, ou é um doce não sei do que. E meu criança fica, não, eu quero sim. Eu falei, tá bom, calma aí que eu vou botar o pratinho dele lá. Porque eu já separo, faço alguma coisa, né? Já aproveito, ele tem aqui em casa não falta o guaranazinho dele. E se eu fizer alguma coisa durante a semana, vamos supor, se eu faço um doce, se eu faço um bolo, o primeiro pedaço é sempre dele. Pensa nas suas entidades como aquele seu amigo mais querido, que vai estar ali sempre com você. E ele vai te ajudar. Então, você quer dar o melhor, você quer estar em conexão, você quer ajudar. E você quer fazer um agrado, você quer, como eu posso dizer, dar o seu melhor. Então, quando eu faço um docinho, quando eu faço alguma coisa, eu gosto de colocar para ele. E meu irmão passou a fazer isso também, mesmo meu irmão tendo medo. E eu morro de rir quando ele faz isso. Essa semana mesmo aconteceu. Eu tinha feito um bolinho de chocolate e dessa vez eu esqueci. E ele agora de malcriação, ele não me fala. Ele só, se acabar, ele cobra. Que bom, né, tia? Pena que eu não comi. E eu fico com complexo de culpa. E eu já fico naquela, tia, eu vou fazer de novo e eu vou botar para você. Porque eu sempre separo o primeiro pedaço, mas às vezes me dá um branco. E eu não decidi, eu não coloquei. E ainda tinha. E Henrique, meu irmão bateu na minha porta e falou, Juliana, Pedrinho tá me pedindo refrigerante. Eu falei, como é que Pedrinho tá te pedindo refrigerante? Ele, não sei, mas tá. Eu não sei, mas tá. Porque ele tem tanto medo que ele não consegue nem me explicar como é o que ele sente. Então eu já não entro tanto em detalhe, porque eu sei que ele é medroso pra caramba. Mas da minha criança, como ele não tem medo, deixa ele, né? E ele foi lá, posso pegar o copo? Eu falei, pode. Eu só fico olhando, né? Aí antes de sair do quarto, eu falei, Pedrinho, você tá pedindo refrigerante? Aí ele falou, ele tá com um montão. No caso, ele tinha 2 litros de Guaraná. Eu falei, tá, mas um montão é do tio Henrique, não é seu. Hein? Mas ele sempre me dá tudo. Eu falei, tá bom. Meu irmão, na hora de virar, ele virou, encheu o copo. Na hora ele fez, um montão. Aí eu falei, não, tá bom, não precisa encher o copo. Aí ele falou, por que não? Se ficar dando mendigaria... Nossa, pra que ele falou isso? Agora tudo pra Pedrinha é mendigaria. Não faz mendigaria, me dá igual o tio faz. Eu falei, ai, meu pai. E não fica falando coisa pra esse menino ficar repetindo, cara. Que agora tudo ele quer o copão maior, o mais cheio. E meu irmão já compra o Guaraná que ele gosta mais. Eu não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui na minha cidade tem um tal de Guaraná Flecha, que ele é super doce. Não é que seja ruim, mas ele é muito doce. E ele fala, eu gosto daquele que é muito doce. E meu irmão fica com isso na cabeça. Não, para comprar dá o que ele gosta, que é o doce. Eu falei, cara, eu falei isso para você uma vez, você nunca mais esqueceu. E quando ele compra, ele já fala, depois você bota Guaraná para Pedrinho. Eu falei, tá bom. Pedrinho pegou uma conchinha, abençoou e deu para ele. Meu irmão anda com a conchinha consagrada na mochila. Eles têm uma relação muito, muito bonitinha um com o outro. E eu gosto disso. Ele fala, não, tem que cuidar do tiozinho, porque o tiozinho é muito medroso. O tiozinho tem que ter medo de vivo, não tem que ter medo de espírito. O espírito não faz mal a ninguém, quem o faz é vivo. E meu irmão fica, sei. A relação deles dois é muito boa, então eu tento incentivar, né? E tudo isso eu só passo para ele, tá? Eu não estou incorporada. Ele fala no meu mental e eu passo para o meu irmão. Porque eu também não ouço como você está me ouvindo aqui agora. Talvez a sua frustração maior seja que você queira que a sua mediunidade seja de uma maneira que ela não é. Você entende a sua mediunidade? Você estudou sobre mediunidade? Você sabe como o seu guia se comunica com você? Porque talvez, por exemplo, eu tenho alunos que são assim. Quando fala no meu mental, eu acho que sou eu, então eu não acredito. Então o guia tenta mostrar para ele de outra maneira. Então, às vezes eles falam, eu acho que meu guia me mostrou o que eu estava perguntando. Aconteceu uma situação e eu falei, você ainda tem dúvida? Tá tudo mais do que explicadinho da forma que ele te mostrou. Então, talvez o seu guia já esteja há tempos te mostrando as coisas. E você está esperando que as coisas caiam, que tem holofotes, luzes para aquilo. E não vai ser assim.
Quer fazer um café pro preto velho? Vai lá e faz. Só faz da maneira correta. Entenda como você tem que fazer, entenda o passo a passo, entenda que não adianta nada botar de qualquer jeito, entenda que a vela precisa ser dedicada. Cada elemento tem que ser dedicado, entenda a forma de fazer, estude antes e faça com segurança. Isso vai ajudar você a ter mais segurança, a entender o que você está fazendo da melhor maneira possível. Tem dia que eu faço a minha firmeza pela manhã, essas coisas são engraçadas. Tem dia que eu sempre faço minhas firmezas de manhã cedo, né? E às vezes meu irmão chega já à tarde da noite e quando eu estava fazendo a minha firmeza, né? Às vezes a minha criança fala, tiozinho vai trazer um presente para mim mais tarde. E, pô, fazendo as coisas do meu dia a dia, trabalhando, depois eu esqueço, né? E aí meu irmão chega e fala, comprei um doce, aí eu comprei um para mim, para você e dá lá a parte de Pedrinho, tá? Já separei a dele, tá na geladeira, deixei gelar para ficar mais gostoso. Ele fala, viu, tia? Aí, meu doce. Bota meu doce lá, tia. E eu tava ocupada. Eu falei, daqui a pouco eu vou lá. Não, tia, já tá gelado, bota agora. Eu falei, não, eu já vou lá já, meu filho. Me dá só um minutinho. Eu não conseguia nem raciocinar o que eu tava fazendo. Eu tive que parar tudo. Eu falei, tá bom, já entendi. Já parei, eu vou lá botar o seu doce, tá bom? Aí eu fui lá, parei. Fiz tudo, botei o guaranazinho, botei o docinho que meu irmão trouxe, botei lá no pratinho pra ele. E depois eu consegui voltar a fazer o que eu estava fazendo. Enquanto eu não fui botar o doce lá, que meu irmão falou que já estava lá na geladeira gelando para ele, eu não consegui nem raciocinar, processar o que eu estava fazendo mais. Então, eu não implico mais com nada disso. Eu não luto mais contra esse tipo de coisa. Falou, tá bom, eu já tô indo lá. Já vou lá. Peraí, dá um segundo que eu vou lá. Porque ele não para. Criança é assim. Essa euforia, essa alegria, às vezes vai vir do nada. Talvez você... Essa sua conexão com essa falange vai ser intensa. Talvez no dia que você não estava muito bem, você vai sentir uma alegria do nada. Eles trazem isso pra gente. Ter energia de beijinho de criança em casa é maravilhoso. Eles trazem essa alegria, eles afastam a tristeza para longe da sua casa, para longe da sua vida. É isso a minha dúvida. Vontades, às vezes, que não é minha, aí eu fico confuso. Não sei se sou eu ou se é o guia. O que eu posso te dizer é o seguinte: era algo positivo? Era seu guia. Era algo negativo? Não era seu guia. Você estava bem no dia? Você estava se sentindo bem? Estava feliz? Estava tranquilo? Então, coisas boas e a sua conexão vai ser mais tranquila. Se você estava num dia ruim, se você estava chateado, pau da vida, qualquer coisa que venha vai vir do plano espiritual inferior. Essa é a decisão e a ideia maior que você tem que ter para você. Sempre. E, tipo, dependendo do que foi pedido, o que custa você fazer? Não custa nada. Às vezes, eu penso numa coisa. Por exemplo, eu fiz o bolo no final de semana, né? E eu falei assim, vou colocar lá. E eu acabei esquecendo, né? Como eu falei. Falei, vou botar depois. E eu esqueci. Certas coisas, às vezes, vem como um lampejo. Tipo, não, bota agora. Faz agora. Ou não faz. Faz. Ouve mais a sua intuição. Porque ela tá vindo de algum lugar. Se você está começando a se conectar mais, se você está dando mais ouvidos ali aos seus guias, você dê mais oportunidades também. Confia mais em você. A minha criança, realmente, ela não dá mole. Ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela é muito pidona, comilona pra caramba. Ela adora beber o refrigerante no gargalo. Eu não sei, ela falou que ela tinha muita vontade e eu deixei. Então, quando o refrigerante já tá acabando, o que eu faço? Eu boto um pouquinho no copo e deixo o resto ali da garrafinha para ele. E ele fica todo feliz. A garrafinha para mim? A garrafinha para mim? Eu falei, a garrafinha para você. Depois, quando eu vou despachar, eu tiro o líquido e jogo a garrafinha fora e deixo lá para ele. Às vezes, vão ser coisas tão simples que não custa nada fazer, sabe? Eu, geralmente, quando coloco nas firmezas para ele, eu coloco só 2 dedinhos de refrigerante, porque o copo dele é uma caneca grandona, né? E ele sempre reclama. Puxa, só isso? E agora que ele aprendeu o tal do mendigalia, tudo pra ele é mendigalia. Não vou botar mendigalia, bota mais pra mim aí, tia. Não precisa. Já tá cheio de doce, tem o suficiente aqui. Porque se deixar, ele bebe a garrafa inteira. Com ele não tem assa. E eu não gosto muito de refrigerante. E não, ainda tem isso.
os seus guias vão te pedir coisas que às vezes você não gosta. Ele gosta muito de manjar de coco. Eu gosto de manjar de coco com ameixa. E ele fala, não, sem o melado preto. Eu não quero melado preto do meu manjar. Falei, já entendi. Depois, eu ainda tive que processar o que seria o melado preto. É a calda de ameixa. Ele não gosta da calda de ameixa. Ele gosta do manjar puro. Ele fala que tem que ser bem docinho e com bastante coco. E coco de verdade, que no caso, depois que eu entendi que não era esses industrializados, é coco ralado natural. A sua conexão com seus guias pode ser dessa forma também. Basta você se dedicar para isso, basta você querer. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre constância, tem outros vídeos que falam sobre conexão espiritual. Faz uma Kumbaflix aqui no canal, como eu sempre falo, vê os vídeos, assiste, toma nota, anota as coisas que vocês ficaram com dúvidas, escreve lá no comentário, né, na parte de comentários. Poxa, eu queria que você falasse mais sobre isso. As dúvidas que vocês deixam nos vídeos viram conteúdo, como o vídeo de hoje. As pessoas estavam pedindo para eu falar mais dos meus próprios guias. Tá aqui, tô fazendo. Façam suas firmezas com constância, com frequência. Constância seria frequência, tá? Não adianta você querer fazer uma vez no mês. Ah, poxa, mas eu só tenho uma vez no mês. Não, irmão, impossível. Você só tenha uma vez no mês para fazer as coisas. Eu não tô mandando você gastar rio de dinheiro, não. Eu tô mandando você se conectar. Mandando não, que eu não mando nada. Eu estou falando para você que seria melhor. Se você quer uma conexão maior, você precisa se dedicar para isso. Você pode fazer isso pelo menos semanalmente. Pelo menos com a gente fala das linhas principais, que seria Exu, Terceiro Anjo de Guarda Firmado, Criança, Caboclo e Preto Velho. Caramba, tudo isso? Sim. O problema é que as pessoas acham que vão começar a se conectar e vai ser tudo assim, molezinha, não precisa fazer nada. Mas você não quer fazer nada. E ao mesmo tempo você quer tudo. Você quer espiritualidade, faça tudo para você. As pessoas querem as coisas como se fosse moeda de troca. Eu fiz a firmeza, agora eu fiz o meu pedido, e por que eu não fui atendido? As coisas não funcionam dessa forma. Existe ação e reação, existe a lei da atração, merecimento, existe tanta coisa. E existe o principal, que é a sua fé. Existe você não só querer pedir. Porque, irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Quando a sua energia tá boa, quando você tá bem, quando você tá feliz, tudo flui com naturalidade. As energias positivas vão chegar para você, os seus guias vão falar com você com mais naturalidade, vão se conectar com você com mais naturalidade, as coisas vão chegar para você e por você com mais naturalidade. As coisas que você pedir, você vai alcançar com mais naturalidade, basta você ter fé. Ah, mas eu não ouço, eu não vejo, eu nem sei se eu sou médium de verdade. O que você acha que é um médium de verdade? Ainda tá com essa crença limitante na sua cabeça que médium é aquele que só incorpora? Isso é só uma das formas de conexão. Isso é só uma forma de mediunidade. O médium que incorpora, eu sou um médium de incorporação. Mas eu também, de uma maneira não tão intensa, eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu tenho os sonhos vívidos que não são tão legais. Qual é a sua mediunidade? Você precisa estudar e entender. O problema é que a galera quer, mas também não quer estudar. Fala para estudar. É a primeira coisa que a pessoa não quer. Não quer investir no estudo, mas quer que o guia faça tudo por ela. Ah, mas se eu tenho guias, eles têm que me ajudar. Não é assim não, tá? Por exemplo, eu ouço no meu mental. E isso não me atrapalha tanto. Porque eu tenho que confiar. Se eu não confiar neles, eu vou confiar em quem? Eles estão sempre comigo, eles estão sempre tentando me ajudar. Tem coisas que eu fico de primeira, assim, eu ficava meio... Pô, será que foi isso mesmo? Sabe o que você faz? Anota. Tenha o seu caderninho do axé. Anota as coisas que seus guias falarem para você. Porque depois você vai dar uma olhada e falar, cara, fazia todo sentido. Vou dar outro exemplo. Acho que eu já até dei esse exemplo aqui. O meu guia, o meu caboclo, me passou um banho. E essa parte de ervas é a parte que eu estudo bastante, porque eu não tenho tanta afinidade. Não tinha, né? Agora eu tenho até muito mais afinidade. Graças ao Pai Maior, né? E muita insistência minha também. Porque eu nunca liguei pra planta. E meu caboclo trabalha muito com erva. E eu não conhecia a erva que ele falou. E ele só foi... E ele é muito sério, ele é meio que papum, muito direto. Ele falou, eu falei, só isso? É isso? Ele é essa. E na hora me veio essa, tipo, eu falei, nossa, essa eu nunca ouvi falar. Ele, tá bom, então estuda sobre.
depois, no decorrer do que eu estava fazendo, eu já tinha que estudar mesmo para complementar até o módulo de ervas lá do método. Eu estava olhando e do nada bateu o meu olho na erva que ele falou. Eu falei, vou até colocar aqui. Coloquei até lá no método e tal, a erva que ele tinha falado, uma erva potente, bem potente para descarrego, não sei o que. E na hora ele falou, viu? Era essa. Confia mais. Eu falei, tudo bem, sim, senhor. Essa dúvida, de vez em quando, ela vai surgir. O importante é o que você vai fazer com ela depois. Às vezes, as informações vêm quando você menos espera. Porque quando você está ali conectado, você fica tão nervoso que mesmo que você ouça, às vezes você não acredita. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa meio nada a ver e a informação vem. Eu ouço na minha cabeça, mas a forma como eu ouço, eu sei reconhecer agora a voz de cada um. E com o tempo, calma, com o tempo você vai alcançar esse nível de conexão também. A voz da minha preta velha, a voz da minha criança, a voz mais grave do meu Exu, todas as vozes são diferentes. O sotaque carregadíssimo do meu baiano, eu amo escutar ele falar. O sotaque dele é muito gostoso, é muito intenso. Quando você começar a ouvir, para perceber. Talvez para que você entenda melhor no início, a voz vai até misturar um pouco com a sua. Com o tempo, relaxa para ouvir. Para a galera que está lá no método, vai fazendo as mentalizações que estão lá, vai ajudar também. Façam as conexões com frequência. Já vai ajudar vocês a entender essa parte mais facilmente. A maioria de nós escuta no mental. A maioria dos médios escuta no mental. Às vezes só sente. Tipo, dá aquela certeza, é isso? Ponto, vai lá e faz. Você precisa se dar mais oportunidade, confiar mais em você também. Você não se propôs a isso? Você não quer se conectar? Você não quer estar ali com o seu guia? Se você não confiar, não vai dar certo. Eu sei que parece muito difícil. Parece algo surreal. Mas vocês vão ter que confiar em vocês. E não se compara. Puxa, a Juliana contou várias coisas diferentes lá, de forma de conexão, e eu ainda não me conecto daquela forma. Sim, mas você não pode comparar comigo. Eu tô nessa caminhada há muitos anos. E comparado a outras pessoas, eu ainda tô no início. O estudo, para mim, vai ser eterno. E isso, para mim, não é um problema. Essa é a maior diferença entre a gente. Eu quero estar conectada. Eu quero estudar. Eu não vejo problemas em passar horas ali estudando, lendo, entendendo melhor. Eu não vejo problema. Para mim, isso é investimento em mim e na minha conexão. Na minha vida espiritual e material. Você também não pode querer tudo no seu tempo. Sentei, vou me conectar, fala aí. Não, tem que ser agora. Não é assim que vai acontecer. Aí você se frustra. A energia que você coloca naquele momento de conexão já se perde, porque você está com raiva, você está estressado. Você já não foi com um sentimento ali de coração aberto, de mente aberta. Aí você vai só se atrapalhar. Não estudar e não entender a sua própria mediunidade só vai te atrapalhar também. Qual tipo de mediunidade você tem? Não fica fantasiando. Eu queria ter sonhos, eu queria ter premonição, eu queria ter... Para com isso. Qual mediunidade você tem? Você quer entender mediunidade ou você está achando que você é X-Men? Está achando que você é um super médio de Aruanda? Não é assim que funciona. Para com isso. A vaidade não combina com a espiritualidade superior. Quanto mais você estudar, quanto mais você entender você mesmo, né? Eu sei que, por exemplo, eu falo de autoconhecimento e as pessoas acham isso muito chato, né? Não veja dessa forma, porque você tem que se conhecer. E eu vou te dar o melhor motivo do mundo para você querer se conhecer. Conhecer os seus defeitos e as suas qualidades. Sabe por que você precisa se conhecer? Porque a espiritualidade inferior te conhece bem pra caramba. Eles vão usar todo o seu defeito contra você. Cada resquício de vaidade, de crueldade que você possa ter. Mas eu não sou uma pessoa cruel. Todo mundo tem um pouquinho de bom e mal. Às vezes a gente não pode deixar aquilo aflorar mais na gente. Às vezes não, né? Nós não devemos deixar isso aflorar. Às vezes a gente fala as coisas de uma maneira mais ríspida, a gente age de maneira mais ríspida, a gente fica com raiva de certas situações, raiva de certas pessoas.
E para isso, a espiritualidade inferior está lá, só aplaudindo a gente. Isso, faz mais, faz com mais intensidade, erra mais. Vai lá e fala. Ah, fulano estava errado mesmo. Só quem vai te incentivar a brigar, a ser egocêntrico, ignorante, a ser prepotente, é a espiritualidade inferior. Então, quanto mais você conhecer os seus defeitos, menos você vai deixar a espiritualidade inferior te atrapalhar, te influenciar. Então, se conheça. Parece clichê também, mas você precisa ter fé. Se você não tiver fé, nada que eu falar aqui para você vai te ajudar. Nada que eu falar para você vai fazer sentido, porque você está aí se achando a última pessoa do universo. Ai, nada para mim dar certo. Outra coisa que eu tenho para dizer, mimimi só te afasta da espiritualidade superior. Vitimismo só te afasta da espiritualidade superior. Todo e qualquer sentimento negativo te afasta da espiritualidade superior. A gente está 24 horas do dia bem? Claro que não. Ninguém vive aqui no Fantástico Mundo de Bob. Você vai cair, você vai ficar com raiva, você vai ficar chateado, você vai discutir. O lance é você reconhecer a situação, respirar e não continuar nessa vibração. Caramba, escorreguei ali, passei dos limites, não devia ter falado isso, não devia ter agido dessa forma, não gostei de como eu agi, vou melhorar. Beleza. É isso. É viver e aprender. É orar e vigiar. A gente erra, sim. O problema é continuar errando. O problema é deixar para lá. O problema é não reconhecer o erro. A espiritualidade inferior só vai agir na nossa vida se a gente abrir porta. Toda vez que você se conecta com um obsessor, se você se conecta com um espírito negativo, foi porque você escancarou as portas para ele. Não dá para ser hipócrita. Ninguém está bem 24 horas do dia. Seus guias vão estar com você sempre que eles puderem, porque eles precisam da sua permissão para isso. Até para isso, o seu livre-arbítrio está valendo, irmão. Toda vez que você prefere permanecer no ódio, prefere permanecer no rancor, ser vingativo, mais você vai cair. Mais você vai estar perto da espiritualidade inferior. E mais afastado dos seus guias você vai estar. Não é clichê. Não é papo gratiluz. É a mais sincera verdade. A sua fé, a sua constância, a sua frequência de conexão, o seu amor pelos seus guias, a sua entrega ali naquele momento vai fazer toda a diferença. A gente tem vídeo aqui sobre constância no canal também. Se vocês quiserem dar uma olhada depois aqui da live, façam isso. A dica que eu tenho para dar para vocês é isso. Tenta se aproximar dos seus guias da maneira mais fiel a você mesmo. Poxa, eu tenho tempo para rezar todo dia de manhã e todo dia à noite, porque 5 minutos você tem. Pode parar com isso. Você pode rezar. Vou fazer as firmezas, pelo menos da esquerda, porque a gente precisa da proteção de Exu. E eu vou fazer minha firmeza para a direita, tanto do meu anjo de guarda, quanto, não sei, do caboclo, do preto velho, não sei. Começa, pelo menos. Não precisa de tanta coisa. Precisa que você se dê a oportunidade e comece a fazer. Agora, é muito difícil. Eu vejo muita gente reclamando que não consegue se conectar, que não tem relação nenhuma com guia, não consegue ouvir, não consegue aquilo. Você pergunta, você reza todo dia? Rezar? Eu? Você faz firmeza? Firmeza? Pra quê? Fica difícil, né? Não sabe o que é uma firmeza, não sabe como fazer, não sabe como se conectar, não entende o que é o guia espiritual, porque as pessoas acham que o guia espiritual, umas acham que é guarda-costa, que tá ali para proteger ela de todo qualquer mal para sempre, para a eternidade, nada mais vai acontecer com essa criatura, só porque agora ela se conecta espiritualmente. Não é assim que funciona, tá? Cai, vem, volta aqui para a realidade. Não é assim que vai acontecer. Você vai ficar doente, sim. Você vai se chatear. Coisas ruins vão acontecer com a gente. Mas você vai ver isso tudo de uma outra forma, porque você nunca vai estar sozinho. Pensa nessa frase, a partir de hoje, sempre que você se sentir desanimado. Eu não estou sozinho. Mas de maneira real, sente a frase. Eu não estou sozinho. Por quê? Meu irmão é muito guia. Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, criança, baiano, mineiro. É gente pra caramba.
São vários espíritos que trabalham para a espiritualidade superior ali com você para te ajudar. Sozinho tu não tá nunca. Agora, você quer estar com seus guias? Você quer realmente estar com seus guias? Você quer ter a oportunidade de entender? Você quer ali fazer uma firmeza e ouvir ali, entender eles melhor? Irmão, muda sua vida agora, muda sua vida hoje. Qual vai ser o momento? Até quando você vai ficar esperando? Ah, mas não vejo tanta necessidade de estudar. Ih, como é que tá a sua conexão? Ah, agora, depois que tudo que você falou aí, eu acho que eu não faço, não. Então, vamos lá, né? Começa. Eu acho muito estranho as pessoas não quererem estudar, juro pra vocês. Eu estudei pra tudo na vida. A parte espiritual não é ser diferente, pra mim não tá sendo. Tenham mais confiança em vocês também. É 50-50. É você e o guia. Ele tá ali pra falar, ele tá ali pra te ajudar. Agora, se você não se abrir, se você não se entregar, se você não estiver disposto, nada vai acontecer. Se você quer se aproximar e se conectar cada vez mais dos seus guias, tenha uma rotina de conexão. Hoje, hoje, terça-feira, hoje seria um dia que você poderia fazer firmezas para Ogum, por exemplo. Terça-feira eu faço para Ogum e Yansan. Eu faço algumas firmezas por proximidade também. Se você faz e aprendeu numa outra data, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só faz. Para de arrumar desculpa para você mesmo. Tenta se conectar, tenha mais fé e sua vida vai mudar, eu te garanto. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aprendeu algo, teve alguma sacada boa com esse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se ficou alguma dúvida, se você quer também dar uma ideia para um tema de um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários também. E eu vou fazer uma pergunta para vocês até deixarem, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Qual outro guia vocês gostariam que eu falasse aqui? Qual outro guia meu vocês gostariam de ouvir mais sobre? Deixem nos comentários e que eu vou dar uma lida depois, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, que a espiritualidade superior abençoe vocês, que vocês se abram cada dia mais para o estudo e para a fé. Muita axé para vocês.